Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos para mais um encontro ao vivo por aqui. Vamos chegando todo mundo aqui para falar comigo hoje sobre um assunto muito importante. Vocês me pediram bastante para falar sobre esse assunto. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, bom dia. O tema da nossa live de hoje vai ser o que tem por trás do seu medo de dizer não. Então vamos chegando por aqui que a gente vai aprofundar bastante nesse assunto. A gente vai entender de onde que pode vir o seu medo de dizer não, o seu medo de se posicionar. Você vai entender aqui nessa live a origem das suas inseguranças, como que esse medo de falar não ele pode se manifestar na sua vida, o que esses medos eles podem gerar na sua vida, no seu corpo. De onde também que esses medos vêm? Qual será que é a origem desses seus medos? E também, ao final, eu vou te passar a solução, né? Eu vou te passar os 4 passos para você curar, desbloquear os seus medos. E vou te passar também um exercício prático para você fazer hoje ainda, para te ajudar a enfrentar os seus medos. E depois também eu vou abrir uma oportunidade ao final dessa live, só para quem estiver aqui presente, para quem quiser passar em tratamento comigo. Então essa live hoje está super especial. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão chegando. Bom dia, viu? Vocês estão bem, gente? Coloquem aí de onde vocês falam, de onde vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês, quero conhecer vocês. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está me acompanhando? Coloquem aí no chat para eu saber. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante, tá, gente? Então, vai ter muito autoconhecimento, muito desbloqueio aqui também, tá? E muita prática. Então, eu vou passar exercícios para vocês também. Vamos chegando todos aqui. Margarida, bom dia. Washington, tá tudo certo com o som? Com a imagem, tá tudo certo para vocês? Tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder sinalizar para mim. Tudo certinho? Sejam bem-vindos, viu? Todos que estão chegando. Bom dia. Gente, para quem ainda não me conhece, para a gente começar aqui a nossa live. Oi, Margarida, bom dia. Show. Gente, eu vou me apresentar então para quem ainda não me conhece. Eu sou a Thaís Silveira, eu sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Também tenho formação em biologia pela Unicamp, tá? E eu trago aqui nas minhas redes uma visão integral sobre saúde e doença. Então é uma visão diferente da medicina tradicional, tá? É uma visão da medicina integrativa. E eu sou especialista na técnica Seven Healings, que é uma técnica de autocura com bases francesa e alemã da medicina integrativa, onde a gente trata exatamente a causa do seu sintoma, né? O que está gerando conflito biológico e emocional, que está gerando algum sintoma no seu corpo. Seja algum sintoma físico, seja algum sintoma emocional, alguma trava, algum bloqueio, a gente consegue exatamente através do tratamento desbloquear exatamente essa origem, né? E desbloqueando essa causa raiz, o sintoma ele cessa como consequência. E a gente, justamente por ser um tratamento muito eficaz que vai na causa biológica do problema, ele também é um tratamento muito rápido que acontece em média em até 4 sessões, tá bom? Então vamos chegando todo mundo por aqui. Ótimo, tudo certo com o som? Legal. Show, gente. Então, hoje a gente vai começar a falar aqui sobre o medo de dizer não. Eu quero saber se quem de vocês tem sentido, sente essa dificuldade de falar não. Coloquem aí pra mim, pra eu saber. Se você tem essa dificuldade de dizer não, essa live vai ser muito útil para você. E se você tem também algum outro tipo de bloqueio, de insegurança, também fica até o final, que vai ser muito, vai te ajudar bastante. E já encaminha também essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, tá? Para ajudá-las também a desbloquear suas inseguranças e os seus medos, para que a gente consiga aí atingir mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender como que o medo de falar não, né? Se alguém tem essa dificuldade de falar não, fiz uma enquete nos meus stories na semana passada e mais de 80% das pessoas têm essa dificuldade, né? Então como que esse medo, ele pode se manifestar na sua vida? Se você, por exemplo, tem dificuldade de se posicionar, você tem às vezes dificuldade de fazer as suas próprias escolhas. Ó, a Margarida, ela tem medo de andar de avião e ela é ansiosa.
A gente vai passar um exercício para te ajudar também nos seus medos, tá? E vai vendo se você vai identificando também, se vocês forem identificando o que eu vou falando aqui, vão colocando no chat também para a gente ir conversando, tá? Então, se você não consegue às vezes fazer as suas próprias escolhas, às vezes você não consegue falar não, né? Mesmo você querendo falar, você não querendo fazer uma coisa, você vai lá e agrada, fala assim só para agradar a pessoa. Às vezes um familiar, por exemplo, que já está te devendo algum tipo de dinheiro, já tem alguma dívida com você, pede dinheiro emprestado de novo e você vai lá e acaba emprestando, mesmo você não querendo, você não tem coragem de falar não, você não tem coragem de se posicionar. Isso já aconteceu com você? Ou às vezes, por exemplo, alguém te faz um convite simples para sair e você não está com vontade de ir naquele momento, mas você acaba indo, né? Você acaba indo mesmo contra a sua vontade, só para agradar outra pessoa. Já aconteceu isso com você alguma vez ao longo da sua vida? Isso é muito comum. Ó, a Margarida, ótima, ela é franca. Perfeito, Margarida. Muito bom. Ou às vezes, por exemplo, vem a sensação de culpa, né? De culpa por não ter agradado alguém. Ou você fala não e depois se sente culpada e fica falando, ai, será que eu deveria ter ido? Vem essa sensação de culpa e de autocobrança, né? Ou às vezes também o medo do que os outros vão falar com a sua decisão, com algo que você tomou de decisão, né? Alguma decisão da sua vida, você fica com medo do que os outros vão achar, do que os outros vão falar, né? Então essa sensação é muito comum, tá? E o que ela pode gerar de impactos na sua vida? A gente vai entender agora melhor então. Se vocês forem identificando, vão colocando aí também, tá? Pode gerar, quem tem essa dificuldade, esse medo de falar não, pode ter muita questão de dificuldade de se posicionar, né? Pode gerar também baixa autoestima. Ó, a Antônia tem muita dificuldade de falar não. É muito comum. E isso atrapalha muito a vida, gente. Pode gerar essa baixa autoestima que eu tô falando, pode gerar sensação de tristeza, sensação de angústia, pode gerar ansiedade também, pode gerar vários conflitos familiares, pode gerar também dependência emocional. Você muitas vezes, se você não consegue falar não, você às vezes não consegue impor limite nas relações. Então isso pode gerar uma série de conflitos familiares mesmo, né? E em decorrência de tudo isso, o seu corpo também pode responder, né? Podem vir vários sintomas físicos, várias travas emocionais também por conta desses seus medos, desses seus bloqueios, né? E como eu estava falando no comecinho da nossa live, também pode vir a sensação de culpa de não agradar, né? Pode vir. Alguém está se identificando aí com essa, alguém tem passado por isso, por essas sensações. Vão colocando aí para a gente conversar. E com isso, o que acontece, gente? Muitas vezes você acaba perdendo o amor próprio mesmo, sabe? Ó, a Margarida, hoje ela fala não, senão ela fica mal. Exatamente, é um aprendizado. Ó, a Antônia, tem psoríase e pânico. Eu também tive psoríase, eu entendo bem. Passei também por crise de ansiedade, eu estava praticamente entrando em um quadro depressivo. Então eu entendo vocês aí, também passei pelo lado da dor. Mas hoje a gente vai trazer aqui o que você pode fazer para melhorar tudo isso, tá bom? Então se você tem esses medos, esses bloqueios, né, em se posicionar, em falar não, muitas vezes você acaba perdendo o amor próprio mesmo, sabe? E quando você não se agrada, quando você não se coloca em primeiro lugar, quando o foco acaba sendo a outra pessoa, aí tudo desanda, né? Quando você não é a sua prioridade, tudo em volta acaba desandando. E você, além de perder a saúde, né? Além de perder várias questões de relacionamento, você perde várias oportunidades também. E você acaba perdendo muitas vezes o seu tempo. Né? Então, isso é muito importante que a gente olhe profundamente para isso e que a gente comece a enfrentar isso, tá? E se colocar como prioridade, passar a se amar mais,
né? Ó, a Margarida, tomei a decisão de me amar mais. Exatamente, tudo começa com a decisão, né? Você identificar o problema e tomar uma decisão. O que você pode fazer com isso? Muito bom, Margarida, é exatamente isso. E agora a gente vai começar a entender aqui, gente, de onde será que pode vir esses medos, né? Esse medo de falar não, as suas inseguranças, os seus bloqueios. E para a gente começar aqui a nossa conversa, é importante eu explicar aqui para vocês a diferença da mente subconsciente e da mente consciente. Alguém sabe a diferença entre essas duas coisas? Ó, vamos começar aqui, então, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho agora, tá bom? Então, o que é a mente subconsciente? A mente subconsciente é a nossa mente que vai controlar de 95 a 97% da nossa vida. Então, é exatamente o nosso cérebro instintivo, associado às nossas emoções, tá? Então, é toda a nossa vida automática. É no seu subconsciente em que todos os traumas eles são armazenados, em que todas as crenças são armazenadas, os instintos, as emoções. É o cérebro instintivo, tá? É o cérebro emocional, é aquele cérebro em que tem uma grande força, ele vai controlar a nossa vida. 95% é a nossa mente inconsciente, tá bom? Então, é controlada pelos nossos instintos, então tem uma grande força na nossa vida. E a mente consciente é a mente racional, né? É o cérebro humano racional, que controla 5%, é só 5% do cérebro, tá? Os outros 95% é subconsciente. Então, olha a força que o subconsciente tem na nossa vida. 95% da nossa vida é controlado por essa mente inconsciente, que é associada às emoções, tá? Então, tem muita força na nossa vida. E somente 5% é o cérebro racional, né? Que a gente toma as nossas decisões racionais, os pensamentos, tá? O restante tá tudo guardadinho, armazenadinho ali no nosso subconsciente que acaba controlando toda a nossa vida. Então, os seus medos, os seus bloqueios, as suas crenças, né? As memórias celulares, que são as informações de tudo que você vive na sua vida, os seus traumas, eles estão armazenadinhos nessa mente inconsciente. E se você não fizer nada, né, se você não acessar essa mente, se você não desbloquear a sua mente inconsciente, você vai acabar fazendo com que esses medos eles programem a sua vida, certo? Esses registros vão acabar programando e definindo toda a sua vida. Então é muito importante acessar e desbloquear essa mente inconsciente. Como que faz isso? Existem várias formas, tá? Eu vou passar aqui para vocês o que a gente pode fazer para acessar e para começar a desbloquear isso, tá bom? O primeiro passo aqui, que é trazer a consciência, eu tô trazendo aqui para vocês nessa live, tá? O que a gente está fazendo hoje. Então, deu para entender a diferença entre mente consciente e mente subconsciente? Deu para pegar? Tá dando para entender? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais, tá, gente? A gente vai entender agora de onde que será que vem esse medo, né? De onde será que vem essa insegurança? Por que será que hoje você não consegue falar não? E a resposta, a causa disso não tá agora, na sua vida agora. Para a gente entender de onde vem esse medo, a gente vai voltar agora na sua infância, tá bom? A gente vai entender aqui como que é a estrutura da infância. Então, se vocês forem identificando, vão colocando aqui também, tá? Então, imagina aqui, gente, a estrutura da infância. Imagine um triângulo, tá? Onde a gente tem, no topo desse triângulo, a gente tem o filho. Em uma das bases, a gente tem a mãe. E na outra base, a gente tem o pai. Então, vamos pegando aí, imaginem esse triângulo. Qual que é a função dessa mãe que está nessa base, uma das bases do triângulo? A função dessa mãe é nutrir, é proteger essa criança, é cuidar dessa criança, tá? Principalmente até os 13... Tá baixo o meu som? Tá ruim o som?
Eu não sabia se tava ruim. Alguém pode me sinalizar se tá ruim? Melhorou, Ana? Tá dando para ouvir? Tá tudo certo com o som? Se alguém puder me sinalizar, melhorou? Para mim está ótimo, ó, Margarida. Ana, melhor assim? Tá bom, tá bom. Bom, se tiver algum problema, vocês me... Tá bom, tá ok, gente, obrigada. Ok. Então, vamos continuar aqui, né? Voltando, então, na estrutura da infância, tá? Pra gente entender a origem dos seus medos, então. Então, a gente tem o filho, o pai e a mãe, né? E qual que é a função dessa mãe aqui, que tá na base desse triângulo? A função dessa mãe é justamente nutrir, cuidar dessa criança, né? É justamente proteger, cuidar dessa criança, tá? Principalmente até os 3 anos de idade dessa criança, a mãe ela desempenha o seu papel máximo de cuidar, de proteger essa criança, tá bom? Então guardem essa informação aqui. E qual que é a função do pai? A função do pai, que está na outra base desse triângulo, é justamente soltar essa criança, né? É colocar essa criança no mundo. É brincar, é soltar, é fazer com que essa criança conheça o mundo, tá bom? Principalmente após os 3 anos, tá bom? Então, depois dos 3 anos é onde o pai ele vai desempenhar o seu papel máximo ali com a criança, tá bom? Então, é o pai muitas vezes que pega e joga o filho para cima e deixa a mãe desorientada, não é assim? O pai tem essa função de soltar a criança, de brincar, de mostrar o mundo, tá bom? Principalmente depois dos 3 anos de idade. Então, até os 3 anos, o que acontece? A criança, ela tem muita consciência do pai e da mãe, tá? Ela tem muito essa consciência dos pais. E depois dos 3 anos, é quando a criança começa a construir a sua própria identidade. É quando a criança começa a desenvolver a autoconsciência, né? É quando ela começa a desenvolver a sua autonomia, tá bom? Então, depois dos 3 anos, quando o pai ali tem a função máxima, tá? De soltar essa criança. Então, essa é a estrutura, isso que eu contei aqui para vocês, desse triângulo, essa seria a estrutura perfeita, tá? De uma infância. Mas o que acontece? Muitas vezes esse triângulo ele não se mantém perfeito, equilibradinho, né? Quando tem, por exemplo, desequilíbrios nessa base desse triângulo, ou seja, por exemplo, a mãe ela acaba se afastando antes dos 3 anos de idade, por exemplo, ou o pai ele não solta a criança depois dos 3 anos, né? Por algum motivo acontecem situações de perdas, de separações, de abandonos, ou a mãe fica muito tempo fora de casa, né? Você não tem essa figura materna muito presente ali até os seus 3 anos, ou não tem a presença do seu pai ali depois dos 7 anos, porque os seus pais se separaram, por exemplo, né? Ou porque o seu pai trabalha muito e você vê ele pouco. Então, o que acontece com essa criança, né? Ou ela não desenvolve o cuidado, a proteção, né, da mãe, ou ela tem essa dificuldade de conhecer, de ir para o mundo, porque ela não teve a presença do pai, principalmente ali depois dos 3 anos. Entende? Então, esses desequilíbrios nessa base, nessa estrutura da infância, o que pode gerar nessa criança? O que vocês acham que pode gerar numa criança? A criança pode ter, por exemplo, muitas inseguranças. Ela pode ter dificuldade de decidir. Ela pode ter dificuldade de se posicionar. É aí, muitas vezes, que vem os medos. É aí, muitas vezes, que essa criança ela vai precisar procurar a opinião de outras pessoas. É exatamente essa a origem dos seus medos. Está na desestrutura principalmente da sua infância. E aí essa criança ela começa a ter medo de falar não, justamente por conta dessas inseguranças que vêm principalmente no período da infância.
Vocês estão conseguindo identificar e recebam essas informações e reflitam na história de vocês. Porque a origem da insegurança não é algo atual. O seu medo que você tem hoje, seja o medo que você for, né, como a Margarida que você tiver. A Margarida falou que ela tem medo de avião. Outras pessoas aí falaram que tem ansiedade, tem dificuldade de falar não, né, tem medo de altura. Esses medos, eles não são de hoje. O seu medo que você sente hoje, a sua sensação, as suas inseguranças, os seus bloqueios, né, os seus medos, são uma antecipação automática do seu cérebro de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, é exatamente gatilhos de memórias que você já teve, de medos lá atrás, principalmente na sua infância, tá bom? Que são os impactos mais fortes que geram no adulto, eles estão enraizados ali na infância, tá? Justamente porque desestruturou esse triângulo, essa base, tá? Então, o que acontece? A primeira sensação de medo que você vive na sua vida, ela vai gerar, caso você não trabalhe isso, gatilhos por toda a sua vida, por toda a sua vida adulta. Se essa situação, se esse medo ele não foi resolvido, ele vai disparar gatilhos, entende? Até que você consiga resolver 100% esse medo. Tá dando para pegar aí, gente? Vocês estão conseguindo entender? E esse medo, lembra que ele fica registradinho ali na mente subconsciente, associado às emoções, que tem uma força enorme. Então ele vai disparando, o seu corpo vai disparando gatilhos até que você consiga resolver esse medo. Então o seu medo de hoje, anotem aí, é uma antecipação automática do seu cérebro de algo que você já viveu lá atrás. Tá? É somente um gatilho de uma situação já vivida lá atrás. Então, o seu medo de dizer não, de onde que ele vem? O que vocês acham? Coloquem aí. De onde que vocês acham que vem o medo de falar não? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Fui rejeitada no ventre. Você acha que isso me ajudou no medo? Mas minha era sofrida, isso não... Eu não entendi, Margarida, desculpa. Mas a rejeição, por exemplo, no ventre, ela pode gerar várias questões, inclusive sofrida. Sim, isso pode acontecer, isso é muito comum, tá? Essa sensação de medo, de insegurança, os seus sintomas, muitas vezes, eles não vêm nem da infância, vêm antes disso. Vem do ventre materno, justamente o que a Margarida está falando aí. As sensações que a sua mãe vivencia também podem te fragilizar, tá? Então, se você vive sensação de rejeição, já viveu sensação de abandono, né? Passou por situações de perda, de separação, tudo isso te influencia hoje, tá bom? Tudo isso pode definir a sua vida hoje, o que você sente hoje, o que você tem de sintomas, tá bom? Então, o seu medo de dizer não, de onde que ele vem? A Antônia, tenho muito medo da perda. Se você tem muito medo da perda hoje, Antônia, provavelmente existe aí alguma situação de perda mal resolvida na sua vida. Lembra que eu falei? Quando o seu corpo não consegue lidar com alguma situação, ele vai disparando gatilhos. Então, teve alguma situação ali de perda, provavelmente, na sua vida, que foi mal resolvida e o seu corpo continua disparando gatilhos, tá bom? Até que isso seja solucionado pelo seu corpo. Então, vocês conseguem perceber aqui que, na verdade, o medo mesmo, ele não é real, ele é uma ilusão da mente. São esses gatilhos de algo que já aconteceu, que você tem medo que isso se repita, ou você tem medo de alguma coisa do futuro, né? Medo do desconhecido, que também não é real, não está acontecendo agora, certo? Então, de onde que vem essa sensação de medo? De onde que vem o seu medo de dizer não? Ele vem da primeira vez que você se sentiu, por exemplo, rejeitada. Ele vem, que nem o exemplo ali da Margarida, no ventre materno, ele vem dali. Da primeira vez que você percebeu essa rejeição.
Da primeira vez que você sentiu abandono na sua vida. Da primeira vez que você não se sentiu, às vezes, vista pelo seu pai ou vista pela sua mãe. Vem dali, não é algo atual. Vem, por exemplo, de quando a sua mãe, você sentiu que ela dava mais atenção para o seu irmão, por exemplo, do que para você. E isso são percepções suas, tá bom? Que você teve. Não é algo de terceiros. É a sua percepção do que ocorreu na sua vida, tá? Vem exatamente daí, da primeira vez que você sentiu isso. Isso ficou registrado e isso por algum motivo não foi resolvido pelo seu corpo, tá bom? Então esse medo de hoje, ele vem, por exemplo, da primeira vez que você sentiu que você precisava a todo custo agradar a sua mãe para ser vista, para você ser amada, que às vezes pode ser que você não tenha se sentido amada na sua infância. E aí o seu corpo vai compensar dessa forma. Como se você precisasse agradar para ser sempre aceita, por exemplo, pelos seus pais. Tá fazendo sentido, vocês estão conseguindo associar e pegar com a história de vocês, linkar com a história de vocês. Legal. Então vem muito, gente, o medo de ser excluída, o medo de ser rejeitada, o medo do que os outros vão falar. Oi, Rosilene, tudo bem? O medo de você não ser aceita. Tá dando para pegar? Então, isso que você vivenciou hoje, isso que você vivencia hoje não é de hoje, tá? Isso tá gravado no seu corpo e fica gerando gatilhos em você até hoje. Então, o seu medo atual é uma antecipação automática do seu passado, tá bom? De tudo que aconteceu com você, principalmente ali na sua infância, tá bom? Oi, Jesus! Sejam bem-vindos, todos estão chegando. Vamos lá. Gente, conseguiram identificar? Agora a gente vai entrar aqui mais na parte prática mesmo, do que você pode fazer para mudar isso. Conseguiram associar com a história de vocês? Então, a origem de medos, de inseguranças, de bloqueios, medo de falar não, tá aí. Tá bom? Não é de hoje. A gente tem que acessar e entender a sua história e entender os registros que o seu corpo tem, né, no inconsciente que estão gerando isso, tá bom? Então, como que você pode solucionar, né? Como que eu posso... Legal, identifiquei o problema, Thaís. Como que eu posso melhorar? Vou passar aqui a solução para vocês então, tá? Vamos chegando todo mundo aí. O primeiro passo, então, são 4 passos, tá? O primeiro passo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Identificar, então, o problema. A gente está fazendo isso aqui hoje, certo? Ter a consciência de que essa sensação, de que esse medo, ele existe em você e que isso, de alguma forma, te incomoda. Que isso, de alguma forma, te atrapalha. Certo? Esse é o primeiro passo. Identificar o problema, porque muitas vezes você não identifica. E quando você não identifica, como que você vai mudar? Fica difícil, né? Aí você vai realmente vivendo na programação automática da mente inconsciente, que é que eu expliquei para vocês lá no início da nossa live. Então, o primeiro passo, identificar, trazer a consciência do problema, entender que isso atrapalha a sua vida de alguma forma. E o mais importante, não adianta só você identificar o problema, né? Você precisa querer mudar, certo? Então, identificar o problema e querer mudar. Esse é o primeiro passo, tá? Que muitos de vocês aqui que estão colocando que identificaram já estão fazendo. Por isso que esse conhecimento é tão importante, para trazer essa consciência para vocês, tá bom? Ok, legal, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo, então, para você desbloquear o seu medo? O seu medo de dizer não, os seus outros medos. O que vocês acham? Segundo passo muito importante. Alguém falou lá no início da live. É exatamente desenvolver o seu amor próprio.
Exatamente isso, gente, não tem nada mirabolante aqui. São coisas simples. Você desenvolver o seu amor próprio. Como assim, Thaís? É justamente você não dar voz para sua mente crítica, para sua mente medrosa, para sua mente ansiosa. É justamente você identificar o seu padrão de pensamentos, os seus sabotadores, identificar seus medos e monitorar essa voz que fica ali, que fica na mente. Esse medo de desagradar, esse medo do que será que vão falar de mim, esse medo da desaprovação, esse medo da rejeição que fica aquela vozinha, cada um tem um tipo de voz na mente. É justamente você identificar e monitorar essa voz. É você entender que você não é essa voz. Você não é essa voz autocrítica, você não é esse sabotador que está na sua mente. Tá bom? E quando você entende que você não é essa voz, você começa a ter mais autonomia. O problema é quando você se identifica com essa emoção. O problema é quando você se identifica com esse medo de rejeição. E aí essa emoção, quando você se identifica, aí ela vai tomar conta mesmo. Tá? Então monitore isso, realmente passe a monitorar. Um exercício muito bom é que realmente você escreva o que está se passando na sua mente. Pega papel, caneta, escreve os seus pensamentos, passa para um papel. Isso vai trazer essa clareza, isso vai trazer esse monitoramento, tá bom? E com isso você vai passar a ter mais autonomia. Então lembre-se que você não é essa voz, você não é os seus medos não te definem, tá bom? Passa a identificar esses pensamentos, passa a monitorar esses pensamentos, combinado? Esse é um passo muito importante. Com isso você vai desenvolvendo a sua autonomia, o seu amor próprio, tá? Segundo passo, ok? Pegaram até aqui? Pegaram? Legal. E agora, qual que é o terceiro passo aqui importante para você curar seus medos? E esse aqui, eu diria que é o mais importante. É o enfrentamento dos seus medos, tá? Exatamente isso, enfrentar. E aqui agora eu faço uma pausa na nossa live aqui, né? Que vou passar a palavra-chave que eu falei para vocês no início da live, que vai ser o acesso para quem quiser garantir o bônus, tá bom? Vou falar que a palavra-chave é exatamente enfrentar, tá bom? Anotem aí, porque eu não vou repetir. Então a palavra-chave é enfrentar, tá bom? Depois ao final eu vou explicar para vocês como vai funcionar o bônus para quem quiser ter acesso. Então, o terceiro passo para você curar os seus medos, desbloquear os seus medos, é o enfrentamento. Exatamente isso, gente, é o que eu falei, é simples, não tem nada mirabolante aqui. E para a gente entender essa parte do enfrentamento, o que eu quero trazer aqui para vocês? O medo, ele faz parte da vida de todo mundo. Faz parte da vida da Luciana, da Jaque, da Regina, que acabou de entrar. Faz parte da minha vida, faz parte da vida de todo mundo. O medo, ele é muito importante para garantir a sobrevivência, tá? O medo, ele é a nossa base cerebral. Ele é instintivo para proteção, ele é importante. Então, todo mundo tem, tá? Em graus diferentes. Mas o que acontece aqui? Por que será que tem muita gente que consegue enfrentar os seus medos e tem gente que acaba paralisando? O que vocês acham? Por que algumas pessoas enfrentam e outras paralisam? Por que vocês acham? Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? A pessoa que tem o medo que enfrenta, a pessoa que tem o medo e trava, que paralisa. O que vocês acham? Coloquem aí no chat, se alguém arrisca aí, antes de eu falar. O que vocês acham? Por que tem pessoas que enfrentam e tem outras pessoas que paralisam? Alguém sabe? Se vocês não sabem, coloca aí, não tenho ideia, que aí eu vou contar para vocês. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Ninguém se arrisca? Coloquem aí. Ninguém? Ó,
Ok, então vou trazer aqui para vocês. A diferença, gente, é exatamente o grau de motivação para você enfrentar esse medo, para você superar isso. Como assim? Exatamente. Superação pequena, né? A motivação, desculpa, o grau de motivação pequeno, médio e alto. Quando você tem uma baixa motivação, uma motivação baixa, você vai muito provavelmente paralisar, você não vai enfrentar esse medo, porque essa motivação de superação ela é baixa. E quando você tem uma alta motivação, você tem muito mais força para enfrentar esse seu medo. Tem muito mais força para superar, tá? Então aqui nessa parte do enfrentamento, eu vou passar aqui um exercício prático, tá? Para te ajudar a justamente a aumentar essa motivação para que você consiga ter mais força para superar o seu medo. E eu quero saber quem que vai fazer esse exercício. Se vocês querem saber também o exercício, é um exercício simples, muito poderoso. Quem que quer saber, quem quer ter acesso a esse exercício? E você pode fazer agora mesmo, se você quiser, tá? Para já te ajudar a enfrentar todos esses seus medos. Tá bom? Ó, a Priscila, medo de ser criticado. Muito comum. Então agora eu vou passar esse exercício para você, tá? Que é comprometido e quer melhorar. Ó, a Margarida quer. Show. Muito bom. Você que está assistindo também a gravação, faça esse exercício e depois me conta como foi para você, tá? Vocês que estão aqui na live também, façam e eu vou adorar saber se isso ajudou vocês, tá? A Priscila também quer. Ótimo, Antônia, sim. Margarida, sim. Legal. Vou passar então esse exercício e o que você vai fazer? São 3 passos bem simples, tá, pessoal? Se vocês tiverem papel e caneta, peguem aí também. Se quem quiser já ir fazendo, já pode ir fazendo também. O primeiro ponto aqui, o primeiro passo desse exercício, para você enfrentar os seus medos, você vai identificar esse medo. Então, pega o papel, você vai escrever, tá? Não adianta fazer só na mente, você vai escrever. E você vai identificar esse seu medo. Então, por exemplo, que nem acho que foi a Margarida que falou, tenho medo de avião. Então, coloca lá, medo de avião. Isso você pode fazer com todos os seus medos, tá bom? O que eu vou passar aqui para você vale para todos os medos e bloqueios que você tenha. Então, identifica esse medo. Primeiro passo, tenho medo de avião, certo? Segundo passo aqui, você vai identificar o quanto que esse medo te atrapalha. Você vai fazer uma lista de como ele te atrapalha. Então, por exemplo, se eu tenho medo de avião, eu vou deixar de viajar, vou deixar de curtir o mundo, de conhecer o mundo, de viajar com a minha família. Você vai fazer uma lista de tudo que esse medo te atrapalha, tá bom? Então, primeiro passo, retomando, identificou o medo. Segundo passo, lista de tudo que esse medo te atrapalha. O que esse medo te impede de fazer? Quais são as consequências que esse medo ele gera na sua vida? Como que esse medo te atrapalha? Faça uma lista, tá, gente? E quanto mais detalhada essa lista, melhor, tá bom? Então, faça essa lista. Depois que você identificou o quanto que esse medo ele te atrapalha, você vai, exatamente, agora é o terceiro passo, você vai imaginar como você seria sem esse medo. Você vai fazer esse exercício de visualização. Como você seria sem esse medo? O que você faria? O que você sentiria? Qual emoção você sentiria? Você se sentiria livre, realizada? Coloque, sinta, visualiza e escreva, tá? Lembra que eu falei, não adianta fazer esse exercício só mental. Quando você escreve, você potencializa demais esse exercício. Então, escreva exatamente como você seria sem esse medo, o que você estaria fazendo. Você pode até visualizar uma cena e tirar um print dessa cena e colocar. Qual que é a sua roupa? O que você sente nesse momento? O que você está fazendo? Você está com a sua família? Você está sozinha? Você está feliz? Qual que é a emoção que você sente? Tá bom? Esse é o terceiro passo. Então, primeiro, identificou o medo.
Segundo passo, identificou tudo que esse medo ele gera de impacto na sua vida, como que esse medo te atrapalha. Terceiro passo, você vai imaginar como seria a sua vida sem esse medo. Você vai escrever exatamente cada sensação, o que você estaria fazendo, como você se sentiria, quem é você sem esse medo. Você vai escrever tudo isso. E é exatamente esse o exercício. Quando você traz isso, você vai aumentar a sua motivação para enfrentar e superar o seu medo. Lembra que eu falei para vocês que a diferença de quem paralisa e de quem enfrenta é o grau de motivação para superar isso? Exatamente. Então você vai fazer isso. Você vai, com esse exercício, aumentar a sua motivação para enfrentar. Tá bom? É simples, mas é muito poderoso, tá? Então, para você que tem medo de dizer não, para você que tem medo de se posicionar, medo de ser criticado, você vai começar a enfrentar esses seus medos, tá? Pouco a pouco. Vai ser desconfortável? Vai doer? Sim, em muitos momentos sim, tá? Se você tem medo, por exemplo, de falar em público, o que você vai fazer para enfrentar esse medo? Chuta, quem chuta? Se você tem medo de falar em público. Para enfrentar, você vai lá e você vai marcar uma palestra. Você vai começar a enfrentar. Não existe desbloqueio de medo sem enfrentamento, gente. Esse passo é muito importante. Se você tem, por exemplo, crise de pânico, não consegue sair de casa, o trabalho durante a crise é muito importante. Obviamente, você vai estar em acompanhamento, mas é importante que você enfrente pouco a pouco os seus medos. Então, pouco a pouco começa a sair de casa, pouco a pouco começa a se posicionar, tá? Começa a fazer suas próprias escolhas, começa a falar não quando você quiser de fato falar não. Ó, Priscila, falar em público. Exatamente isso, você tem medo de falar em público, como você vai enfrentar falando em público? Você nunca vai deixar de ter o seu medo se você não enfrentar esse seu medo, gente. Isso é muito importante, tá? E aí entra em tudo que a gente falou. Você não é o seu medo. O que você sente hoje somente são gatilhos de experiências passadas, tá bom? E o enfrentamento, ele é um passo muito importante para que você desbloqueie as suas inseguranças, tá bom? E façam esse exercício aqui, porque quando você lista, você identifica, faz essa lista, você aumenta essa sua motivação para superar, para enfrentar, tá bom? Mas se você tem algum medo, comece a enfrentar, comece a se posicionar, pouco a pouco vai se colocando como prioridade, tá bom? Vai enfrentando, seja lá o medo que for. Eu lembro que quando eu era criança, bem pequenininha, eu tinha medo de escuro, muito comum em criança, né? E tem pessoas que têm até hoje esse medo. E eu tinha muito medo, eu tinha pavor de escuro. E aí, o que minha mãe, muito sábia, ela fez na época, né? O que vocês acham que ela fez? Eu não conseguia dormir no escuro, eu precisava de ter alguma luz acesa. E tinha um corredor ali na minha casa, na minha infância, que ele era no quintal mesmo, ele era muito escuro. O que minha mãe me fez? Ela pegou, teve uma noite em que eu estava com bastante medo, eu não conseguia dormir. Ela deu a mão pra mim e a gente foi exatamente nesse corredor escuro do quintal. Ela estava de mão dada ali comigo, ela falou: olha, Thaís, tá vendo como não tem nada? Tá tudo bem? Tá tudo certo. E aí eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, gente, tem coisas que a gente não esquece. Eu lembro da minha mãe ali dando a mão pra mim, a gente no corredor escuro e ela falando: olha, não tem nada. O que ela fez ali? Ela fez eu enfrentar o meu medo. Depois daquele dia, gente, eu me resolvi, tá? Então, não tem como você desbloquear o seu medo se você não enfrentar ele, tá bom? Pegaram aqui os 3 passos importantes? Show! E o quarto ponto aqui, tá? Que é o último, mas não menos importante, é justamente você tratar a causa desses seus medos, tá bom? Então, ir exatamente na origem, desbloquear exatamente essas memórias, esses registros que eu expliquei para vocês, que estão armazenados ali na mente inconsciente, que estão gerando esses gatilhos e essas suas sensações hoje, tá bom? Então, é muito importante que você trate a causa. E como você faz isso?
é aqui que eu entro, né? É aqui que entra o processo terapêutico, de você realmente buscar um profissional, um tratamento integrativo que atue na causa, tá bom? Que trate corpo, mente e emoção, com ajuda terapêutica, por exemplo, a Seven Healings, que é a minha especialidade na medicina integrativa, faz exatamente isso. A gente vai identificar os registros, as memórias que estão gerando esses seus medos no inconsciente do corpo, tá? E a gente vai liberar, a gente vai desbloquear com a técnica terapêutica, tá bom? A Seven Healings, ela faz isso de forma muito eficaz, tá? Em média, em até 4 sessões, justamente porque a gente vai ali na causa do problema, tá bom? Então é muito importante também que você tenha um acompanhamento e você trate exatamente a origem biológica, a causa real, né? Ou a situação, o registro que está lá na sua mente inconsciente, às vezes do ventre materno, né? Que está gerando em você essa sua sensação hoje. Lembra que eu falei para vocês que o subconsciente tem 95% de força na nossa vida? 5%, que é quando você identifica o racional, é muito pouco. O subconsciente ele tem muita força na nossa vida, então você precisa de ajuda, tá bom? Sozinho é muito difícil, tá bom? Então aqui que eu entro também, tá? Processo terapêutico. E para vocês estão gostando, gente? Estão identificando? Conseguiram identificar a origem aí dos seus medos? Vão fazer os exercícios. Esses 4 passos que eu passei aqui, gente, eles são a base para você enfrentar, desbloquear e curar os seus medos, tá? Tudo que eu passei aqui nessa live é muito importante. Show? E para você agora, que chegou até aqui no final, vocês estão gostando? Show! Para você, então, gente, que chegou até aqui, tá? Nessa live, vocês que estão aqui comigo e que quiserem ser paciente, né? Se você ainda não é paciente e quiser passar em tratamento comigo, ou se você já é paciente, tá? E quer continuar se cuidando comigo aqui em tratamento, tá? Eu vou abrir uma oportunidade só hoje para vocês aqui que estão assistindo essa live, tá? Então, é realmente para quem está comprometida com a saúde, para quem quer melhorar. Eu vou abrir essa oportunidade só hoje para vocês, tá bom? Então, eu não tenho capacidade de agenda, tenho lista de espera, tá? Então, é realmente só para as pessoas comprometidas. Mas, conforme prometido aqui, vou abrir essa oportunidade para vocês, tá? E o que eu vou fazer aqui? Quem quiser passar em tratamento completo comigo, da Seven Healings, que são 4 sessões, tá? São 4 sessões e aqui não é sessão de terapia convencional, tá? Não é sessão de psicologia. A sessão é feita uma vez no mês, tá bom? Então, são 4 sessões, uma sessão a cada mês, tá? Quem quiser passar em tratamento completo comigo e fechar hoje o tratamento, vai ganhar um bônus. E qual que é esse bônus? É exatamente um treinamento gravado que eu fiz para vocês, com técnicas de autoaplicação, exercícios práticos para você ativar a sua autocura na prática e para você liberar sintomas que te incomodam, ansiedade, depressão, angústia, bruxismo, medos. Tem um exercício lá de medo de falar em público muito bacana. Então, uma série de técnicas para você se auto-aplicar quando você precisar. São técnicas sutis e muito poderosas, tá? Para você ativar o seu processo de autocura, sem medicação, nada. São técnicas de alívio imediato que você pode usar, tá bom? E quem, então, garantir o bônus hoje vai ter acesso a essas técnicas e também as atualizações futuras, tá bom? Quem garantir esse bônus hoje vai ter também acesso às atualizações, porque eu sempre vou acrescentando técnicas novas lá. E uma vez que você tem o acesso desses bônus, você também vai garantir a atualização, tá bom? Então, o que você tem que fazer para garantir esse bônus, caso você queira, tá? Você vai chamar a gente no WhatsApp, vai falar com a minha secretária, o nome dela é Diana. O link do WhatsApp, ele tá na minha bio, tá bom? E eu vou deixar também nos stories depois para vocês irem lá. É só vocês clicarem direto e falar diretamente com a Diana, tá bom? O telefone aqui, para quem quiser anotar,
É 19992992181, tá bom? Esse é o link direto do nosso WhatsApp. Você vai falar com a minha secretária, você vai falar também a palavra-chave que eu disponibilizei no meio dessa live, tá? Então, chama no WhatsApp, fala a palavra-chave e para você que fechar o plano de tratamento completo com 4 sessões, aí você vai ganhar esse bônus, tá bom? Mas é somente hoje para quem fechar até o horário comercial, tá bom? Aí vocês vão ganhar esse bônus exclusivo que eu gravei para vocês e também as atualizações futuras. Combinado? Aí depois vocês entram em contato com a Diana, ela passa todas as informações para vocês, tá bom? Mas é realmente só hoje essa oportunidade, tá, gente? Vocês gostaram, conseguiu? Espero que essa live tenha dado aí clareza para vocês. Façam um exercício. Depois vocês fizerem esse exercício que eu passei, coloquem também nos comentários, mandem mensagem, se quiserem marcar também como foi a experiência de vocês. Eu vou adorar saber, tá bom? E para quem quiser ser aí minha paciente, sejam muito bem-vindas, serão muito bem-vindas e muito bem cuidadas com todo o meu amor, tá bom? Então eu espero que essa live tenha ajudado vocês. A gente vai fazer aí novas lives, tá? Se vocês quiserem deixar sugestões de tema, também coloca aqui nos comentários qual que é o seu tema, combinado? E a gente vai conversando aí ao longo da semana. Uma ótima semana para todos, tá? Façam a sua semana aí ser incrível. E qualquer dúvida que vocês tenham também pode mandar mensagem pra gente no direct e também no nosso WhatsApp que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, viu, pela participação de todos comprometidos que estiveram aqui comigo e a gente vai conversando aí ao longo da semana, viu? Um abraço para todos, gente. Tchau, tchau.